Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 35. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 35. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, leiamos. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier de bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles cegos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará se assentar à mesa, e chegando os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e assim os achar, bem-aventurados são tais servos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor, e te pedimos, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa escrever em nossos corações a Tua vontade, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos fazer, Senhor, ficar alerta, Senhor, para a Tua volta. É isso, Senhor, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vigilância pela segunda vinda, pela vinda de Cristo. E esse texto que lemos está no meio de um dos sermões de Jesus e busca alertar com relação ao procedimento que os cristãos devem ter com relação à sua segunda vinda. Precisamos estar certos de que o Senhor há de voltar para nos buscar. Essa certeza deve permear a nossa mente, o nosso coração, de tal forma que devemos estar sempre alertas. A Bíblia nos mostra com clareza a realidade dessa segunda vinda. O próprio Jesus declara em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No livro de Atos, os anjos falam, assim que o Senhor sobe: homens galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós é recebido em cima do céu, é o que há de assim descer para voltar para vocês. O livro de Apocalipse fala a respeito da segunda vinda. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até os mesmos que os transpassaram o verão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por essa razão, irmãos, temos certeza de que Jesus voltará. Você está pronto? Será que estamos prontos para a volta de Cristo? A Bíblia nos ensina que nós encontraremos com Ele e que seremos transformados. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 3: a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 19, nos diz: porque se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um à sua ordem. Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vida. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, nos diz o seguinte: porque se crê
e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Você crê nessa segunda vinda? Você crê que o Senhor Jesus há de voltar? Então, irmãos, tendo essa certeza da segunda vinda, do lugar que nos está preparado, nós somos convocados a mantermos firme o nosso procedimento até a segunda vinda. E na parábola que Jesus fala, nas parábolas que Jesus fala, no capítulo 12 de Lucas, ele fala sobre isso. O cristão deve estar sempre alerta e vigilante, aguardando com paciência e prontidão a segunda vinda de Cristo. E o que é que essas parábolas nos ensinam, então, com relação à vigilância? Eu convido os irmãos a olharmos para as parábolas desse capítulo e ver como ele nos ensina essa verdade. E a primeira parábola é a que lemos no início, a parábola das bodas, e ela nos ensina a estarmos sempre vigilantes. Se prestarmos atenção nessa primeira parábola, Jesus compara a sua segunda vinda com o Senhor que volta do casamento. Antes, porém, de falar a parábola, a primeira frase do discurso de Jesus fala que os seus seguidores devem estar preparados para as coisas que haveriam de vir. A figura utilizada para tal demonstração é a figura daqueles que estão com seus lombos cingidos. E que figura é essa? Ela faz referência a quando alguém tinha que se preparar para uma tarefa pesada. As vestes deles, com seus longos vestidos, impediam eles de realizarem certos movimentos ou tarefas mais rápidas. Então, quando uma pessoa precisava se preparar para determinada atividade, ele cingia os lombos, amarrava o cinto ao seu quadril, pegava as partes de baixo do seu vestido e colocava novamente para dentro do cinto, ficando assim com as pernas livres para realizarem tal trabalho. E Jesus está dizendo que assim os seus seguidores devem estar, sempre prontos para um trabalho árduo, para um trabalho que lhe será difícil, que lhe será trabalhoso. Irmãos, o Senhor nos conclama hoje como seu povo, como seus discípulos, a cingirmos também os nossos lombos, a nos prepararmos para esse trabalho árduo que Ele tem para nós. Se Ele ainda não voltou, é porque ainda resta um trabalho nosso. Ele é o nosso Senhor, Ele nos comprou com um alto preço e nós somos dele. Assim, sendo nós os seus servos, nós somos chamados para uma grande obra que Ele nos chama. Jesus continua então instruindo que devemos também manter acesas as nossas candeias. As candeias são luminárias que acesas são usadas para iluminar os locais mais escuros que estão ao seu redor, assim como uma lâmpada. Jesus indica aqui que os seus discípulos então devem estar com suas candeias acesas, devem estar prontas para ver o que acontece ao seu redor, atentos para perceber o que acontece, aos sinais que são dados. Além disso, os seus seguidores devem estar como os servos da primeira parábola. O que é que ele diz na primeira parábola? Ele diz que bem-aventurados são os servos que são encontrados vigiando. Naturalmente, nós temos que estar vigiando como um homem que se prepara para receber o seu Senhor de suas bodas. E por que essa figura é tão importante? A tradição judaica dizia que essas bodas, as festas de casamento, duravam geralmente uma semana. Os noivos davam ao povo uma semana de festa como comemoração da sua união. E naturalmente, nem todas as pessoas ficavam até o final da festa. Elas iam indo embora aos poucos, à medida que se aproximava ao final. E o que é que isso nos ensina? Isso nos mostra que os homens não tinham ideia nenhuma de qual o momento que o seu Senhor chegaria. Mas eles tinham uma certeza. Que certeza é essa? Ele vai voltar. Nós temos que ter essa mesma certeza e por isso ficarmos vigilantes. Podemos não saber o momento, podemos não saber a hora, mas temos certeza de uma coisa: Jesus voltará. Jesus voltará para nos buscar e nós
vigilantes para a sua volta. O cristão não precisa saber o dia e a hora que o Senhor vai voltar, mas nós temos o dever de estarmos alertas para o seu retorno e aguardarmos o seu bendito retorno. Nós precisamos viver aguardando, atenta e vigilantemente a volta do Senhor, pois é certo, irmãos, Ele virá. Ele virá para nos buscar. E o versículo 36 continua dizendo que eles esperavam para, de prontidão, abrirem as portas quando o seu Senhor chegar. Isso mostra o grau de alerta que tais homens deviam estar para enquanto esperavam pela sua chegada. Eles não ficavam com a mente vazia, eles não estavam olhando para o nada, mas estavam atentos, aguardando a sua volta, olhando para o horizonte, orando, olhando para os sinais, para as suas candeias acesas, em busca de qualquer sinal do retorno do seu Senhor. E eu te pergunto, meu irmão, como você tem aguardado a vinda do Senhor? Você está atento à sua espera? Ou será que você se esqueceu da promessa bendita do Rei dos Reis? Ou será que você se esqueceu que Ele prometeu, como lemos mais cedo, que Ele voltará? Porque se esperamos em Cristo só nessa vida, a nossa esperança é vã. Temos que estar atentos ao retorno do Rei soberano, precisamos manter-nos alertas para isso. Outro fator importante que deve ser levado em consideração é que esses homens não faziam vigília sozinhos. Eles não aguardaram sozinhos a chegada do seu Senhor, eles estão juntos. O texto fala no plural, isso mostra que não é algo bom aguardar o seu Senhor sozinho. Eles precisavam de outros para se manterem alertas à sua chegada bendita. Cada um então provavelmente olhava em uma direção, aguardando o retorno do seu Senhor. E Jesus continua e diz que eles são bem-aventurados, aqueles que quando o Senhor vier os achar vigiando, os achar aguardando atento e ansiosamente o dia da sua bendita volta. Além disso, é por Cristo que o próprio Senhor é quem agora, Ele diz, depois que chegar, se cingirá, os fará assentar-se à mesa e os servirá. Irmãos, há uma grande recompensa esperando aqueles que perseveram e mantêm-se firmes no Senhor, aguardando ansiosamente a sua vida gloriosa. Então fique firme, meu irmão, permaneça firme, com os olhos na eternidade, aguardando a bendita promessa da volta de Cristo, porque é certo, Ele vai voltar. Não desfaleçam, não abaixem a guarda, permaneçam firmes, Jesus está voltando. O próprio Jesus continua no versículo 38, dizendo: se vier na segunda vinda, e se vier na terceira vinda, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Isso significa que por mais que o tempo passe, por mais que muitas vezes pareça que Ele está demorando para nós, para voltar, podemos ter uma certeza, Ele voltará, Ele chegará, nos encontraremos com Ele, e por isso somos bem-aventurados e esperamos e permanecemos firmes com Ele. Então, se mantenha alerta, meu irmão. Fica firme, aguardando a bendita esperança, porque é certo, Ele vai voltar. A segunda parábola está nos versículos 39 e 40, e ele nos diz o seguinte: sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que vocês não imaginam. A segunda parábola nos ensina que o tempo da segunda vinda é incerto. Essa segunda parábola compara a vigilância que nós temos que ter com a vigilância de um pai de família que fica cuidando da sua casa, que se soubesse o horário em que o ladrão haveria de vir, ele colocaria-se de vigília, provavelmente se armaria para não permitir que isso acontecesse. Isso nos revela, no entanto, que o pai não sabe, o pai de família não sabe, nós também não sabemos, mas nos mostra que não temos como saber o horário, não temos como saber as condições em que aparecerá o Filho do Homem na sua segunda vinda. No entanto, a orientação de Cristo é que os seus seguidores devem estar preparados.
pois não sabem o dia, não sabem a hora em que Jesus há de voltar. Após a ascensão de Cristo, a igreja viveu um grande período esperando pela volta iminente de Cristo e se portava de maneira que o seu desprendimento era um dos pilares do seu testemunho. No entanto, à medida que o tempo foi passando, o povo esqueceu-se do que Cristo prometeu e começaram a deixar de lado o pensamento sobre a volta de Cristo. E a igreja contemporânea vive dessa maneira. Teólogos do século XX chegaram a dizer que isso era algo apenas alegórico, que Jesus não voltaria. E isso tem permeado as nossas vidas, muitas vezes de forma que nem percebemos. Porque muitas vezes vivemos a nossa vida, passamos o dia inteiro e nunca paramos para pensar: Jesus está voltando. Isso não tem guiado mais as nossas ações, não tem guiado mais o modo de nossa vida. Se nós vivemos essa vida apenas sendo boas pessoas, mas sem aguardar a bendita volta de Cristo, nossa esperança é vã. Se nós não aguardamos a volta de Cristo, nós não estamos fazendo nada que vale a pena. Tudo que nós fazemos aqui, se não é aguardando a volta de Cristo, não vale a pena. Não adianta trabalhar para Deus sem ter em mente a sua bendita volta. Para que você trabalha se não espera por nada? Nós devemos estar vigilantes e perceber que o Senhor está voltando. Muitas vezes procuramos sinais, queremos sinais miraculosos, mas os sinais dos tempos estão aí. Dia após dia, como nem percebemos. Esperamos luas de sangue. Esperamos eclipses solares para dizer que Jesus está voltando, mas isso sempre aconteceu. Os sinais dos tempos, os sinais específicos, têm a ver mais com o trabalho da igreja do que com coisas que aparecem do céu. A Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado, a todo mundo virá ouvir o que é que você tem feito para que Jesus volte. Nós temos que estar vigilantes, temos que estar trabalhando. Só esse pensamento, quando dizemos: mas ainda tem tanta coisa para acontecer, tem tantos sinais para se mostrarem, que ainda está longe, talvez ele só volte na próxima geração. Só esse pensamento já é um indicativo de que a sua volta está próxima. O próprio Jesus nos diz que a sua segunda vinda vai ser em meio a uma geração corrompida, que esqueceu-se dele quando a medida de Deus for completada. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 24, ele nos diz: porque, como um relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece a outra parte do céu, assim também o Filho do Homem será no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração, e que aconteça como nos dias de Noé, assim aconteça nos dias do Filho do Homem, no dia da sua volta. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Notem, irmãos, que as duas referências dadas por Cristo são de tempos em que a medida da ira de Deus se completou e o juízo de Deus veio sem pena. Se Jesus Cristo não voltou, é muito por causa da sua misericórdia. Mas quando chegar o dia da volta, que está se aproximando, e é certa, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nossa geração hoje é como a dos dias de Noé, é como a dos dias de Ló. A maldade e a iniquidade têm se multiplicado de maneira como nunca se viu na história da humanidade. Todos os dias, esse é o maior sinal de sua bendita volta. Os homens estão cada vez mais corrompidos, a sua hora é chegada. Portanto, irmãos, preparem-se, estejam alertas. Se o pai soubesse a que hora o ladrão iria, ficaria preparado apenas naquele momento e descansaria dos outros. Mas Jesus nos ensina aqui que o pai deve estar sempre alerta e vigilante.
ele deve estar sempre observando a sua casa. Da mesma forma, o cristão deve estar sempre alerta, sempre preparado para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Jesus nos diz que temos que estar preparados dessa maneira, pois não sabemos dia nem hora em que Ele há de voltar, mas sabemos que Ele voltará. Então, meus irmãos, chega de viver sem a noção da volta de Cristo. Não podemos mais ficar relapsos, ignorantes quanto à percepção da chegada do reino de Deus. Isso precisa nos deixar alertas e nos fazer trabalhar cada vez mais, aguardando a bendita hora em que os céus se abrirão e que veremos o Senhor Jesus com seus anjos e todo o exército celeste. Aguardando o momento em que nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos com Ele eternamente. Precisamos estar alertas e preparados para a sua chegada. E a terceira parábola, a partir do versículo 41, ela nos traz mais um ensinamento. Ela diz assim, a partir do verso 41, e disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a nascer? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do meu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe se pedirá. O que Jesus nos ensina nessa terceira parábola é que nós devemos continuar diligentemente trabalhando para Ele enquanto Ele retorna. Após todas as palavras de Jesus sobre vigilância, Pedro dirige-se a Jesus e pergunta se a parábola também era referente a eles. Há uma preocupação presente aqui de Pedro sobre se eles também, como apóstolos e principais discípulos de Jesus, saberiam a respeito de quando o Senhor Jesus voltaria. E a resposta de Jesus é com outra parábola para fazer-nos pensar. Notem que Jesus inicia a parábola com uma pergunta: qual é o servo prudente? O que é que significa ser um servo prudente? Agora, ele está se referindo aos seus servos, aqueles que são de fato da sua igreja. Ele fala sobre a responsabilidade do mordomo fiel e prudente. Começa perguntando quem seria o mordomo que seria o encarregado de alimentar os outros servos no tempo oportuno. E para isso nós precisamos lembrar que a figura do mordomo é a figura de alguém que é responsável pela administração das casas do seu Senhor, dando-lhe ao Senhor liberdade para se preocupar com outros assuntos. O Senhor da casa dava ao mordomo a função de cuidar de tudo, de forma que nada faltasse, inclusive a comida dos outros servos. E bem-aventurado é o mordomo que for aprovado nas suas tarefas, quando o seu Senhor voltar, sem que seja necessário saber quando este irá voltar. Nós não precisamos trabalhar porque esperamos que quando Ele chegue, Ele nos veja trabalhando. Nós devemos trabalhar porque o amamos. Nós devemos trabalhar e ser diligentes, sabendo que Ele vai voltar a qualquer momento. Mas isso deve nos motivar a trabalhar da melhor forma para Ele. O que Jesus está dizendo é que será bem-aventurado o homem que foi encontrado trabalhando para o Senhor de maneira diligente. O mordomo que assim procede, então a parábola diz que esse receberá uma bem-aventurança. Ele receberá uma promoção. O Senhor lhe convocará sobre todos os cômodos da casa.
A bendita bem-aventurança do cristão, no entanto, não é uma promoção aqui na terra. Não é um cargo específico. A verdadeira bênção e promoção do cristão é a glória. A verdadeira bênção do Senhor é o lar eterno com Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não precisamos estar procurando promoções ou títulos aqui na terra, precisamos estar atentos que o nosso Senhor voltará, que nós estaremos com Ele, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que viveremos eternamente em Sua presença. É isso que nós precisamos nos lembrar. Não ficar atrás de cargos aqui, ficar em torno de qualquer coisa aqui. Precisamos cravar os nossos olhos na eternidade. Precisamos pensar mais na eternidade. A promoção do crente é a glória. No entanto, também é possível que aconteça com alguns, como acontece no versículo 45, quando ele diz: se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor está em mim, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhes dará a sua parte com os infiéis. Que o Senhor está dizendo, que Jesus nos diz, aqui também há os maus mordomos. Aqueles que fingem ser mordomos e não são, pois estão administrando não para o bem da casa de Deus, não para servir ao Senhor, mas usufruem da sua posição, para se aproveitar dos outros e das coisas do seu Senhor. E eles, quando o Senhor chegar, na hora que não esperam, serão achados em falta, serão surpreendidos pelo seu Senhor e serão jogados juntos com os infiéis. Irmãos, não se enganem. Há muitos que dizem ser cristãos, que estão na igreja visível de Cristo, mas que não fazem parte da igreja do Senhor. Pode até ser que você mesmo esteja se enganando, então tome cuidado. Jesus está dizendo que o verdadeiro servo dele cumpre a sua vontade. Não se aproveita das coisas dadas pelo Senhor para benefício próprio. O que se veste de servo, mas não é, será desmascarado no dia da volta de Jesus Cristo. Porque Jesus, sendo Deus, se fez servo, porque você, sendo servo, não quer ser servo. Então o Senhor, o Rei dos Reis, vai chegar no dia da sua volta e vai desmascarar eles. Em Mateus 7, 21 e 22, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estes que falam em nome do Senhor, que dizem ser seus servos, mas não são, serão desmascarados pelo Rei dos Reis de tranquilo. Eu posso não saber agora, mas o Senhor sabe quem é cada um. E com certeza, Ele conhece cada um de nós. Então, tenha cuidado, para que no grande dia, Ele não te diga: nunca te conheci. Aparta-te de mim, tu que praticas a iniquidade. Cuidado, meus irmãos, para que você não esteja se enganando. Arrependa-se. Deixe de estar na igreja procurando apenas um benefício próprio, uma comunidade boa para criar seus filhos. Sirva ao Senhor em fidelidade, com interesse. O destino desses que vivem assim é junto com os infiéis, no lago de fogo e enxofre, preparado para os inimigos do Rei dos Reis. Por fim, os dois últimos versículos nos tratam de como será o tratamento para os servos que deixam de fazer o que o Senhor ordena. Versículos 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se afrontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas poucas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado.
e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais lhe será cobrado. O que é preciso ter em mente é que não é pecado apenas o fazer algo de errado. Se abster de fazer algo que é correto é igualmente errado. Esta é a situação que está sendo levantada aqui. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, Tiago diz que está pecando. Esse servo conhecia a vontade do seu Senhor, mas deliberadamente decide fazer o que é oposto aos mandamentos do seu Senhor. Esse é o servo que está sendo aqui apresentado. O homem que conhece a vontade de Deus, que aprendeu de Deus, que participou da comunhão com os santos, que foi instruído, mas ele deliberadamente escolhe não fazer o que é ordenado. Este não pode ser chamado de cristão. E não será tido como inocente, tenha certeza. Você não será tido como inocente no dia da volta de Cristo. O outro tipo que ele apresenta aqui é o que faz o que é incorreto, mesmo não sabendo qual é a vontade do Senhor. Esse também será julgado, mas a sua punição será em um grau diferente do que conhecia a lei de Deus, do que sabia o que ele iria fazer. Isso porque o homem ainda continua sendo culpado, mesmo que ele não saiba a gravidade do seu pecado. Irmãos, isso é muito sério. Tanto que conhece a vontade de Deus e deliberadamente resolve não a fazer, quanto o que não a conhece serão considerados culpados. E nós, que dizemos ser cristãos, sabemos a lei de Deus e devemos segui-la fielmente, porque se você não segue a lei de Deus fielmente, se você não segue os mandamentos do Senhor, naquele grande dia Ele vai olhar para você e vai dizer: eu nunca te conheço. Então arrependa-se enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Obedecer a Deus não é apenas uma atitude de não fazer o que Ele reprova, mas também de fazer o que Ele aprova. O caminho do cristão é o caminho da obediência. Enquanto estamos aqui, temos o dever de obedecer a todos os seus mandamentos e a fazer a sua vontade. Se o amamos, vivemos para a sua glória, esperando com alegria e paciência o dia em que nos encontraremos com Ele nos ares. E, enquanto esperamos, fazendo a sua vontade, pregando a sua vontade, anunciando ao mundo a segunda vinda de Cristo. Que você seja encontrado dessa forma. Nós temos que ser diligentes em viver a vida que Ele nos deu de maneira sóbria, moderada e constante, pregando, seja oportuno ou não. O texto é concluído com a informação de que há muito é dado, muito será cobrado. E essa verdade é concernente tanto à aprovação quanto à reprovação. Aos que mais são dados a conhecer, mais serão cobrados para que pratiquem a vontade de Deus. Se você ouve essa palavra, saiba que você é mais responsável ainda pelo que faz do que antes de ouvir. Você é mais responsável por viver de maneira digna do Senhor do que antes de ouvir. Então não se engane. Já estou concluindo. Não estamos longe da vida bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas 3 parábolas que lemos nos mostram sobre o nosso dever de sermos vigilantes, de estarmos preparados para a volta de Cristo e de continuar trabalhando porque o amamos, não em troca do que nós podemos ter. Então olhe para dentro de si e se pergunte: eu estou realmente preparado para a volta de Cristo? Se Jesus voltasse agora, eu subiria com Ele para as nuvens e me encontraria com Ele, ou eu iria para o lado de fora do céu? Escutem, todos aqui presentes, a vinda do Senhor Jesus é certa. E a medida da maldade da nossa geração está cheia
se arrependa antes que seja tarde. Porque Ele virá no nosso caminho. Como cantamos várias vezes. Nós precisamos estar então atentos e vigilantes. O próprio Cristo nos diz em Mateus 24, a partir do versículo 40, que estando dois